Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de ontem, falei com vocês sobre ficar longe de pessoas que nos tiram a paz. Hoje nós vamos falar sobre guerra. Um dia falamos de paz e no outro falamos de guerra. Meio estranho isso, não é verdade? Mas nada que vem de Deus é estranho. Pode ter certeza disso. Não falo por mim mesmo. Falo aquilo que Deus quer falar para vocês. Então, prestem muita atenção nesta mensagem, pois hoje vamos aprender algo diferente sobre guerras espirituais. Vamos aprender algo que Deus vai falar muito forte ao nosso coração. Prestem muita atenção nessa mensagem. Guerra física, nós não lutamos. Quem luta são os soldados, não é verdade? Nós lutamos outro tipo de guerra. O cristão luta outro tipo de guerra. E é isso que quero ver com vocês. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui o apóstolo Paulo nos fala algo interessante. Ele diz que embora nós sejamos mais carnais do que qualquer outra coisa, pois nós somos seres humanos, nós não guerreamos com as nossas forças, com a nossa carne. O apóstolo Paulo está falando assim: nós somos carne. Nós agimos e pensamos como seres humanos, mas não lutamos segundo a nossa carne e nem podemos. Isso é um alerta para todos nós. Se nós tentarmos lutar com demônios com uma arma, um revólver, por exemplo, vai adiantar? Não, não vai. Lutar com uma briga, como uma briga de rua, vai adiantar? Também não. Então, Deus, através do apóstolo Paulo, está nos dando um alerta para nós podermos nos armar com as armas espirituais. Nenhuma arma física fará efeito no mundo espiritual. Então, precisamos usar as armas que temos, que elas são espirituais. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aqui, Deus nos deixa claro que as nossas armas não são armas do mundo, são armas espirituais. Só que não são qualquer tipo de armas. Elas são tão poderosas que destroem fortalezas. Vocês já viram filmes de guerra entre reinos em que uma fortaleza é atacada? Na maioria das vezes, quem está na fortaleza acha que está seguro, não é verdade? Os demônios no mundo espiritual acham que estão seguros, porque eles se sentem fortes. O mundo espiritual para eles é a sua fortaleza. Mas com as armas de Deus, que são poderosas, essas fortalezas caem. Elas não ficam de pé. Mas os demônios, eles não se dão por vencidos. Vocês já viram os muros das fortalezas como são construídos? Pedra em cima de pedra? É assim que eles agem. Quando eles veem que estão perdendo uma batalha, eles começam a criar muros, começam a querer fortalecer a fortaleza deles, colocando mais pedras. E sabe que pedras são essas? São as pedras de tropeço, que ele vai colocando em nosso caminho. E o maior lugar em que ele coloca é na nossa mente. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque se ele fica na sua mente dizendo, não dá, você não vai conseguir, ele vai fortalecendo a fortaleza dele e destruindo uma das nossas armas, a nossa mente. A nossa mente também é uma arma que devemos usar, porque se pensarmos nas coisas do mundo, vamos agir conforme o mundo. Mas se pensarmos nas coisas de Deus, agiremos conforme Deus. Tem pessoas que estão há anos na igreja e não buscam crescimento espiritual. Ficam o tempo todo como bebê espiritual, porque não buscam se fortalecer em Deus. Elas não buscam isso. Veja o que Deus nos fala sobre isso. Isso é sério, pessoal.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. Temos que ter o entendimento de um adulto. Temos que ter esse entendimento quando entramos em uma batalha espiritual. Não dá para agir como um bebezinho na fé, achando que se você agir como um bebê, Deus vai te amparar o tempo todo. Deus quer que andemos como pessoas que têm o entendimento, ou seja, o conhecimento da sua palavra, pois é através deste conhecimento que vamos ter as armas necessárias que ele fala que destrói fortalezas. E quando descobrimos isso, não há demônio nenhum que possa suportar uma ordem dada em nome de Jesus. Então, todo cristão tem que saber usar as armas espirituais que ele tem. Quando você entra em uma guerra espiritual, você só vence ela no mundo espiritual, com armas espirituais. Não adianta você entrar numa guerra espiritual vivendo na carne. Sabe por quê? Porque você vai perder e vai perder feio. Mas enquanto você não está em batalha por algo em sua vida, você pode até dar uma relaxada. Mas quando digo dar uma relaxada, não estou falando para você parar de ler a Bíblia ou parar de orar. Não estou falando isso. Para que vocês relaxem sua busca em Deus. E sim, porque não vivemos todos os dias da nossa vida em guerras espirituais. Não são todos os dias que temos guerras, não é verdade? Mas a partir do momento que entramos nela, não podemos mais andar na carne, senão a derrota vem, senão ela virá. E como nós não queremos perder batalhas, quando a luta começar, nós não vamos agir como bebês espirituais. Vamos agir como adultos na fé, com o conhecimento da palavra, com armas forjadas por Deus, com armas poderosas que destroem as fortalezas do inimigo. As nossas armas espirituais estão na palavra de Deus, onde ele nos diz o que fazer e como agir. Por isso, a importância de estudar a palavra, e não somente ler e meditar, mas estudar mesmo, adquirir conhecimento, para na hora em que precisar, você saiba usar as armas que Deus te deu. Enquanto você busca conhecimento, Deus está te dando armas. Tudo está na palavra de Deus. Se você buscar entender o significado dos versículos que Deus nos deixou em sua palavra, você será tão poderoso espiritualmente falando que nenhum demônio poderá te vencer. As fortalezas do inimigo serão destruídas e você se tornará uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra poderosa! Que palavra para nos encher de conhecimento. Glórias dou ao Senhor por abrir o meu entendimento para poder pregar e transmitir ao seu povo a revelação da sua palavra. Nossas armas são espirituais e precisamos agir como pessoas espirituais que andam contigo e não como pessoas carnais que andam no mundo. Precisamos agir como adultos na fé e não como bebês, que só ficam chorando, deixando o diabo as colocar para baixo. Nós não podemos agir assim, pelo contrário, vamos buscar cada vez mais aprender mais de ti, para que nossas armas sejam tão fortes espiritualmente que nenhuma fortaleza do inimigo fique de pé em nossa vida. Destrói, Senhor, as fortalezas. Destrói, Senhor, os muros que são levantados contra a nossa vida. Que nenhuma pedra colocada pelo inimigo em nosso caminho prospere. Que nenhuma fortaleza do inimigo prevaleça contra nós. Nós não aceitamos a derrota. Nós não aceitamos o fracasso. Não aceitamos nada que é do diabo em nossa vida. Por isso, Senhor, vamos permanecer firmes. Firmes na sua presença. Firmes e constantes. Sempre abundantes na sua palavra, para que a nossa vida seja uma vida vitoriosa. Obrigado, Senhor, por nos mostrar os caminhos do Senhor e nos ensinar a guerrear com as armas espirituais. Te amamos, Jesus, de todo o nosso coração.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Tem muita gente precisando ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.